Sejam bem-vindos a mais um Pergunte ao Arno, só que hoje o Pergunte ao Arno ele é diferente. O que é diferente, Arno? O que está acontecendo? Me explica. Você está muito sério, eu quero saber, cara, eu tô curioso. Ai. Em vez da gente usar as perguntas do Instagram, do YouTube, nós vamos trazer hoje para vocês algumas perguntas de nossos clientes aqui no escritório envolvendo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então as perguntas não vão ser especificadas pelos nomes dos nossos espectadores, mas sim as perguntas individualizadas dos nossos clientes aqui com o dia a dia do contrato de trabalho de cada um de vocês. Eu vou explicar o que está na lei, nas formas mais comuns, e depois eu vou tentar traduzir para vocês de uma forma simples e do dia a dia do contrato de trabalho de vocês, aquele dia a dia que acontece na sua empresa. Entendeu, Matheus? Entendi. Então, roda a vinheta. Pessoal, rescisão indireta do contrato de trabalho é quando o empregado ele dá conta para o patrão. Como assim, Arno, dá conta para o patrão? Existem três tipos básicos de rescisão do contrato de trabalho. E quando aquele contrato de trabalho ele rompe, que é quando o empregado pede para sair, comunica a sua demissão, fala que ele vai sair da empresa, ou porque ele tem uma oportunidade melhor, ou porque ele não aguenta mais trabalhar naquela empresa. Quando o empregador ele manda o empregado embora, que é a demissão ali sem justa causa. E existem as demissões por justa causa, que é a rescisão indireta no caso do contrato de trabalho por parte do empregador, ou que é a justa causa do contrato de trabalho por parte do empregador, por parte do patrão. Então a rescisão indireta do contrato de trabalho é uma forma que o empregado tem de entrar na Justiça do Trabalho e reaver todos os direitos trabalhistas que ele tem: saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias mais um terço, FGTS, seguro-desemprego e eventualmente também uma indenização por dano moral em virtude dessa rescisão do contrato de trabalho por alguns atos que o empregador pratica contra o empregado. Via de regra, é isso que quer dizer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, pessoal, antes de pedirem demissão, procurem um advogado e vejam se não tem nenhuma hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho de vocês. Por que eu digo isso? Porque se vocês tiverem esse direito à rescisão indireta, vai ser muito mais vantajoso para vocês entrarem na justiça, pedirem rescisão indireta, do que vocês pedirem a demissão do contrato de trabalho ali e ter que pagar aviso prévio para o empregador, não ter a multa de 40% da FGTS e não receber também o seguro-desemprego. Então, já de pronto, fica essa dica. Antes de pedir demissão, consulte um advogado da sua confiança e veja se não tem nenhuma hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Beleza? Então, pessoal, uma das principais hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho é quando o patrão ele exige atividade alheia, diferente daquilo para que o funcionário foi contratado. Uma situação que aconteceu aqui no escritório. O rapaz, ele trabalhava num supermercado, ele trabalhava como estoquista no supermercado e às vezes ele era necessário que ele fosse para o caixa da empresa pelo menos uma ou duas vezes por dia para fazer a substituição ali de uma funcionária ou de um funcionário que estava ali no horário de lanche, no horário de almoço e afins. Só que quando ocorria a quebra do caixa, era descontado desse empregado, não era descontado dos demais empregados. A empresa não tinha um fluxo para saber se o caixa foi aberto ou foi fechado no tempo dele, ou se a quebra de caixa também aconteceu naquele momento em que o outro empregado estava trabalhando ali. Tendo em vista esse cenário, ele procurou o nosso escritório para ver se a gente conseguiria propor essa rescisão indireta do contrato de trabalho por atos alheios ao contrato de trabalho. É a primeira hipótese, quando o empregador contrata para fazer A e acaba mandando o empregado fazer B. Nesse tipo de situação, foi feito um acordo na Justiça do Trabalho, onde o empregado ele foi demitido pelo empregador e recebeu todos os créditos trabalhistas que ele tinha direito. Nesse caso, não foi aberto o mérito, análise do mérito pelo juiz. O juiz não precisou dar uma sentença nesse caso. Mas sempre lembre da seguinte situação: se o empregador te contrata para fazer um determinado serviço, ele não pode exigir que você faça um serviço totalmente diferente daquilo que ele pede, do que você foi contratado. Ele não pode pedir para que você faça um serviço totalmente diferente. Além de caracterizar o desvio de função, quando o empregador pede para você, contrata você por um trabalho X, um trabalho de base, ali um trabalho simples, e ele pede para que você faça um trabalho Y, que é um trabalho mais complexo, por exemplo, um soldador. O rapaz ele é contratado para fazer a solda convencional, mas posteriormente ele é obrigado a fazer solda TIG-MIG, que precisa de uma aptidão técnica maior. Nesse caso, há um claro desvio de função, e ocorrendo esse desvio de função, o empregado pode pedir a rescisão indireta. Perfeito? Então, a primeira causa
de rescisão indireta do contrato de trabalho é essa, quando o empregador contrata para fazer A e obriga o empregado a fazer B. Não ali apenas um pedido, ali uma gentileza que o empregado faça, mas aquilo que é feito com constância ali todos os dias da semana, ali durante todo o período do contrato. Perfeito? Então, essa é a primeira hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. A segunda hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho é quando o empregador ele age com um rigor excessivo contra o seu empregado. Mas Arno, o que é esse rigor excessivo? O rigor excessivo é quando o empregador é visível quando ele trata um empregado diferente do outro. O que vale para Pedro não vale para João, o que vale para João não vale para Francisco, entende? Então quando ele tem ali os preferidos dele e ele acaba tratando de forma diferente determinado empregador, exigindo que só ele faça determinados serviços, geralmente serviços com maior complexidade, serviços com maior tempo de exercício ali, onde o empregado precisa de um maior tempo para trabalhar em cima. Outras situações onde o empregador ele exige a entrega de um relatório, por exemplo, num período menor de tempo que seria habitual para outros empregados. Tudo isso que o empregador ele age contra o empregado com rigor excessivo, aquilo que é visivelmente diferente, um maltrato entre empregador por empregado, melhor dizendo, com os demais funcionários, tudo isso caracteriza como rigor excessivo e também é possível de rescisão indireta. E o porquê que eu trago essa hipótese? Aqui no escritório a gente está trabalhando com uma mulher que tem problema na perna, de varizes, e ela era obrigada, a empresa mesmo sabendo que ela tinha esse problema de varizes, obrigava ela a trabalhar em pé todos os dias. Ela trabalhava com a limpeza de banheiros, não recebia o adicional de insalubridade, trabalhava no shopping center e ainda por cima ela teve uma queda no ambiente de trabalho. E quando ela começava a reclamar essas situações, ela recebia suspensões pelo empregador, ou seja, um evidente rigor excessivo, uma perseguição dentro da empresa. E isso também é uma causa de rescisão indireta de contrato de trabalho, uma das hipóteses mais comuns, diga-se de passagem. Então, o rigor excessivo é a segunda hipótese de rescisão indireta, perfeito? Uma das hipóteses mais comuns de rescisão indireta é quando o empregador deixa de pagar INSS, pagar FGTS, pagar o salário de forma mensal ali no prazo, vive atrasando o pagamento de salário, não paga o adiantamento salarial, enfim, o empregador ele descumpre com as suas obrigações contratuais. E essas obrigações contratuais, elas são passíveis de rescisão indireta do contrato de trabalho, sim. Mas cuidado, o FGTS sozinho, por si só, ele não gera o dever da rescisão indireta do contrato de trabalho. E eu explico o porquê. Via de regra, a obrigação do pagamento do FGTS, ela é mensal. Todo mês o empregador ele tem que depositar 8% a título do FGTS na sua conta vinculada da Caixa Econômica. Porém, ele pode fazer isso quando ele te demitir, ele pode fazer todo o pagamento dos atrasados. Porém, vamos um exemplo, se você tenta fazer um financiamento de uma casa própria e esse financiamento não é aprovado porque você não tem saldo na conta corrente, na conta do FGTS junto à Caixa Econômica, você pode, além de pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, você também pode pedir uma indenização por dano moral. Então, quando o empregador ele deixa de cumprir todos esses requisitos comuns do contrato de trabalho, pagamento de salário por fora, de horas extras por fora, paga uma parte do salário por fora, por exemplo, você foi contratado para receber R$ 2.500, R$ 2.000 era na carteira, R$ 500 era por fora, isso também é um descumprimento de preceito contratual, passível também da rescisão indireta do contrato de trabalho. Então a terceira hipótese mais comum de rescisão indireta do contrato de trabalho é essa, perfeito? A quarta hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho, ela é extremamente delicada, que é o quê? Quando o empregador ele atinge a honra do empregado ou de seus familiares, ou até mesmo quando o empregador ele chega a vias de fato com o seu empregado ou com familiares deste seu empregado. Por exemplo, uma situação que ocorreu comigo há uns 5 anos atrás, onde o empregado ele sofreu um acidente de trabalho e desse acidente de trabalho a esposa dele foi solicitar informações para o empregador. E a esposa do empregador acabou agredindo essa esposa do meu então cliente, que posteriormente veio a falecer em decorrência desse acidente de trabalho. Nessa hipótese, se não tivesse ocorrido o falecimento, o meu cliente ele teria direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, justamente
por conta dessa agressão do empregador ou do seu representante, no caso a esposa dele, contra a esposa do meu cliente. Mas isso também é muito comum em obras. Na construção civil acontece muito isso. O ataque do empregador à honra daquele que está trabalhando ali na obra. Seja ele como gesseiro, seja ele como pedreiro, mestre de obra, auxiliar. Enfim, qualquer situação onde o empregado tem a sua honra, a sua personalidade, a sua pessoa ofendida ou até mesmo agredida, e isso também aconteça com demais membros da sua família, seja ela numa rede social, seja no WhatsApp, por exemplo, seja ela em qualquer outra rede como Facebook, Instagram, enfim, qualquer tipo de agressão pública ou velada à honra que tenha ciência por demais, pode ser um objeto de rescisão indireta do contrato de trabalho, e aí o empregado pode entrar na justiça e pedir todos os seus direitos trabalhistas como se a empresa tivesse demitido ele. Perfeito? Pessoal, essas são as 4 hipóteses de rescisão indireta mais comuns que acontecem no dia a dia do contrato de trabalho de todos os empregados. Perfeito? Pessoal, para você que chegou até o final do nosso vídeo, muito obrigado por sua audiência. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo para você. Lembre-se, as opiniões que são exaradas aqui nesse vídeo são as opiniões vindas dos meus estudos, do que eu vivenciei aqui no meu escritório dia a dia, nesses mais de 10 anos, né? Antes era quase 10 anos, agora é mais de 10 anos de profissional do direito como advogado aqui em Curitiba. Então, pessoal, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com pelo menos 3 amigos seus, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga na nossa rede social, @oarnubá, vai aparecer aqui embaixo para vocês. Mande as suas perguntas lá nas nossas caixinhas que ficam todas as terças-feiras disponíveis para vocês lá perguntarem o que vocês quiserem, seja por temas específicos do direito do trabalho e seja também eventualmente temas aleatórios, aquilo que aconteceu no seu contrato de trabalho, eventualmente a gente vai tentar responder aqui nos nossos vídeos semanais. Um beijo, ótima semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!